Beleza. Estou vendo minha tela certinho, estão? Sim. Então tá. Já tive a gravação lá, tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre Scrum hoje. Essa primeira tela, você vai ter alguns desenhos só para chamar a atenção, porque a ideia de Scrum. Às vezes a pessoa fica assim meio sem entender o que seria essa ferramenta, como que ela funciona. Eu conheci essa ferramenta trabalhando em empresas e depois quando eu fui fazer minha pós-graduação, aí eu fiz uma parte também de especialização em Scrum. E eu achei bem interessante, é uma ferramenta bem legal e é uma ferramenta que nos nossos dias se aplica muito aí na área de tecnologia. Então, na área de gestão, a gente veio falar bastante sobre Kaizen, né? O Kaizen, uns fala Kaizen, outros fala Kaizen. Sobre a parte de Kanban, como que utilizar Kanban. E aí, às vezes, a gente fica assim perguntando, e na área de tecnologia da informação, o que que se usa? Qual a ferramenta que a gente costuma trabalhar? Aí eu costumo dizer assim, olha, metodologia ágil na área de tecnologia da informação, a gente trabalha com o Scrum. E aí, você fala, mas qual é a ideia do Scrum? Eu vou falar assim, a minha ideia, meus conceitos, tá? Nota que eu estou comentando algo com vocês, para vocês começarem a ter uma ideia sobre isso. Mas o Scrum ele vai ser uma ferramenta para, vamos falar assim, para facilitar o seu trabalho em equipe. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu já trabalho com desenvolvimento de sistema, eu tenho minhas condições lá de desenvolvedor, faço tudo certinho. Por que eu tenho que aprender o Scrum? Hoje em dia as empresas já estão procurando que profissionais que desenvolvam na área de tecnologia, mas também que consigam trabalhar em equipe. E esse profissional, a ideia é um profissional que chega e seja aquele profissional que articula, um profissional versátil, que chega e troca informações, não fica aquele profissional fechado, num ambiente fechado, onde ele não entrosa com os outros colegas de trabalho. Então, a ferramenta, vamos falar assim propriamente dita, é você, tá? É você e seus colegas de trabalho, você e suas equipes. E essas equipes, elas vão estar produzindo. Então, geralmente, a gente pensa assim, mas Scrum é algo tão difícil, tão complicado, né? O que que eu tenho que fazer? Na realidade, você tem que conversar, trocar informações, compartilhar informações e ter a ideia de sempre se estar disponível e, logicamente, acessível para novas informações. Então, vamos falar assim um exemplo, o Jefferson, né? Você vê o Jefferson aí fazendo cursos, né? O pessoal, a Alessandra também interessada em fazer cursos, a Angélica fazendo cursos, né? E o pessoal da turma de vocês aí, de repente, opa, vamos fazer mais cursos, estudar. Então, o primeiro, vamos falar assim, o primeiro pontapé inicial para a pessoa ter uma facilidade em trabalhar em equipe é a capacidade de entender que ele tem que estar sempre estudando, sempre adquirindo novos conhecimentos, se capacitando para poder fazer algo, uma tarefa no mercado, ou de repente dentro de uma empresa, ou até mesmo no seu dia a dia. Então, o fato de você estudar já começa a facilitar a ideia de você trabalhar com informações e compartilhar informações, porque você começa a aprender, o seu intelecto começa a se ampliar, sua visão sobre uma determinada coisa começa a ampliar também. E aí você começa a, vamos falar assim, ser um profissional mais versátil. À medida que você vai adquirindo conhecimentos, você vai querer compartilhar esse conhecimento. Uma coisa que eu estou falando agora, compartilhar, né? O Scrum, ele promove muito você compartilhar informações. Não é eu ser egoísta e chegar, aprender alguma coisa e falar assim, opa, eu aprendi isso daqui, então eu vou fazer todo o serviço e não vou compartilhar informações para que o outro não aprenda e não seja meu concorrente, logicamente, né? Eu trabalhei em empresas que o chefe ou a pessoa que estava mais assim acentuada, mais como responsável,
ele sabia fazer uma determinada função, um determinado serviço na área de TI, e aí quando precisava fazer as coisas, ele mesmo falava, não, eu faço, eu faço. Aí eu pegava e falava, poxa, deixa que eu faço, né? Explica aí para mim como é que faz. Não, 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 pode deixar que eu vou lá e faço. Então era nítido, né, que ele não queria compartilhar com conhecimento, e não queria passar o conhecimento para que eu aprendesse e de repente ele corresse o risco de perder vamos falar assim, o emprego, perder a vaga, perder de repente o cargo dele dentro da empresa. E isso é muito comum nos nossos dias de hoje. E a metodologia ágil, o Scrum, ele bate de frente contra esse conceito, contra essa forma de trabalho. No nosso meio de trabalho hoje, nós temos aí a função de analista de sistema, programador, e aí essas duas funções, tá? Que é o desenvolvedor de sistema, muitas das vezes faz com que vamos falar assim, o profissional se torne egoísta. Você vai ver muito profissional da área de TI que ele é egoísta. Ele não gosta de compartilhar informações. Ele aprende alguma coisa, ele fica quietinho e guarda só para ele, tá? E esse conceito existe dentro das empresas. Você vai trabalhar nas empresas mais assim, o padrão antigo, era dessa forma. O cara aprendia uma determinada coisa, ele guardava 7 chaves, não passava para ninguém, justamente para não correr risco do outro profissional tomar a vaga dele, tá? E aí o que acontece? O Scrum ele bate de frente com essa ideia, com essa filosofia, com esse conceito de profissionais egoístas. Por quê? O Scrum ele compartilha informações. Ele trabalha com a ideia de você compartilhar informações. E à medida que você compartilha informações, você consegue desenvolver um melhor trabalho. Todos da equipe vão desenvolver o projeto, todos da equipe vão trabalhar em comum acordo para que, vamos falar assim, o serviço ou o projeto que a equipe está elaborando possa ser feito, possa ser concluído da melhor forma possível e todos ganharem juntos dentro dessa produção ou dentro desse desenvolvimento de um sistema nesse tipo de exemplo, tá bom? Então, quando eu falo de conceito Scrum, nós estamos falando de algo que vai facilitar o profissional, não só para o profissional estar desenvolvendo e crescendo junto em equipe, mas também tirando aquela coisa, aquele estigma, né, de que eu aprendi algo, não vou compartilhar, é só meu, não é de mais ninguém, e se o cara quiser pegar e aprender, que se lasque, ele vai lá e estude, corra atrás para ele poder aprender por conta dele, porque eu não vou compartilhar informações. Então, essa ferramenta, ele é um facilitador para você desenvolver trabalhos e, ao mesmo tempo, compartilhar informações. Até aqui, normal que eu estou falando? Estou entendendo o que eu estou colocando para vocês? Sim. Sim, né? Tá. Então, aí tem alguns exemplos aí nos desenhos, vocês devem estar vendo aí, tá? Tem desenhos de post-its. O mais legalzinho são essas partes do Kanban, onde você vai pegando post-its, postando, né? O que você tem para fazer, o que você está fazendo, o que você já terminou. Então, você vai ver que tem uns desenhos bem legais, só para poder estimular o que seria isso daí para vocês, tá? E aí tem a definição, olha, o que é o Scrum? Então, quando eu pergunto assim, o que é o Scrum? Nós temos uma resposta bem técnica, tá? Eu tentei definir para vocês um contexto, assim, eu falando o que seria o Scrum na realidade para mim, e logicamente no contexto geral, mas a resposta técnica seria o quê? É um conjunto de melhores ideias que um grupo de pessoas experientes em nossa profissão evidenciou com o passar dos anos. E aí tem, olha, sua urgência, tal como no XP e o Ágil, que é uma das duas ferramentas de trabalho, em geral, né? Foi reagir à ascensão de gurus de processos e metodologias e as organizações de gerência de projetos em cascata, através de uma coalizão de boas ideias. E aí esse cidadão, Ken Schwaber, né? Ele é vamos falar assim, o pai da criança, né? Ele é o cara que poderia se dizer assim, um grande mentor disso daí. E aí nós temos a fotinha dele, né? Caboquinho aí meio careca, meio calvo e tem uma carinha meio de doidão também, né? Acho que a maioria do pessoal que mexe com isso acaba ficando meio doidão da cabeça, mas é um cara fantástico, inteligente, e o pessoal da área de
tecnologia que se adapta a esse conceito de metodologia ágil aplicando o conceito Scrum, geralmente entende que ele está trabalhando com a filosofia dele. E aí ele explica, olha, além de ser um dos criadores do Scrum, ele é fundador da Agile Alliance, né, ou Agile Alliance, se você quiser falar aí, e da Scrum Alliance, além de signatário do Manifesto Ágil, que no caso seria apologia, bem dizer, as formas de trabalhos de metodologias ágeis. E aí tudo que envolve, tanto na área de gestão, que aí administração, vamos falar recursos humanos, contabilidade, economia e também tecnologia de informação, tenha as suas partes de metodologia ágil, de conceitos, e aí existe um manifesto aí que ele é o grande signatário. O Ken, vamos falar assim, né? Ele desenvolve software há mais de 30 anos e tem trabalhado em formatando em MDS para grandes empresas tais como IBM, desde a década de 80. Então, ele não é um cara novato, assim, falar, o cara começou agora. Não, ele já é um cara experiente. E tá nessa área aí, olha, antes de eu pensar em começar a mexer com computador, né, em 1980, ele já trabalhava nessa área e já formatava meios de agilizar o trabalho desse pessoal. Ou seja, em 1980, quando ainda eu era uma criancinha com 8, 9 anos de idade, né? Ele já era um grande guru, já era o cara dessa área de metodologia ágil. Atualmente, ele promove ativamente processos ágeis de desenvolvimento de software por todo o mundo, como consultor. E aí você fala assim, mas o que esse cara faz como consultor? O que o cara desenvolve? Aí seria que esse famoso coach, né? O pessoal vive falando, eu sou coach, eu sou coach, né? O que esse cara faz? Vamos supor que eu tenho uma empresa. Suponhamos aí que o Joel, aqui, o professor Joel, tem uma empresa de desenvolvimento de software, e aí vocês são meus funcionários, tá? E aí tem a turma B, tem a turma A, são todos alunos, no caso aí, que são profissionais meus que trabalham para mim. Vamos supor lá que tem mais ou menos uns 38, 35 alunos aí, né? E todos vocês trabalham na minha empresa. Problema: existe uma guerra entre vocês, tá? Vocês constantemente vivem brigando, vivem discutindo, um querendo ser melhor que o outro, um querendo puxar o tapete do outro. E vamos supor que eu, Joel, já não sei mais o que eu faço para acabar com isso, porque eu não estou conseguindo mudar a forma de vocês pensarem. Todo jeito que eu faço, eu não consigo. E aí, outro problema, eu preciso de vocês trabalhando para mim, porque vocês detêm o conhecimento e sabem mexer no sistema, eu não posso chegar e mandá-los todos embora da noite para o dia, porque senão quem que vai dar o suporte nos meus programas, dos meus clientes? Então eu tenho que engolir às vezes vocês, sendo meio incompatíveis, e aí eu não consigo fazer o negócio fluir direito, a empresa não anda legal, poderia andar melhor se vocês tivessem uma mentalidade diferente. E aí esse cara, esse tipo de cidadão, tá, que vai mexer com a parte de processos ágeis dentro da minha empresa, esse famoso coach, né? Eu vou contratar ele para fazer durante um determinado tempo um treinamento com a minha equipe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com conceitos de psicologia, conceitos de formas de trabalho. Ele vai pegar, ele vai ter uma equipe dele, com certeza, ele vai ter a equipe dele que trabalha com ele, onde ele vai adentrar a minha empresa e vai tentar quebrar tudo quanto é tipo de paradigma nos meus funcionários e, logicamente, fazer com que esses funcionários entendam que é melhor trabalhar um a favor do outro do que um brigando com o outro. É fácil fazer isso? Não. Mas esses caras são bons. Esses caras eles têm um dom tremendo para fazer isso no meio desse trabalho. E é esse que é o maior, vamos falar assim, né? A maior segredo, né? O maior pulo da codorna, vamos falar assim, propriamente dito, né? Segredo do pulo da codorna. Por quê? O cara que fala assim, não, eu sou coach, né? Eu trabalho com isso. Ele tem um carisma, ele tem uma facilidade para chegar nas pessoas e eu vou falar até um termo grosso, né? Tipo assim, manipular as pessoas para que as pessoas façam aquilo que ela realmente quer que seja feito. Ele consegue, de uma forma tão fácil, entrar na vida da pessoa, entrar na mente da pessoa, de forma que a pessoa vá compreender e falar, opa, nós precisamos mudar.
precisamos realmente nos adequar e trocar, sermos amigos e parar com essa briga, porque essa briga não vai levar a nada e nós precisamos juntos crescer para que a empresa cresça junto e nós não venhamos ficar desempregados. Então, eles conseguem trabalhar isso, eles conseguem mudar isso. E esse é o serviço deles. Ah, aí de repente você fala assim, mas isso existe, Joel? Eu vou falar assim para você, existe. Eu trabalhei em empresas que contratou pessoas desse nível, pessoas que tinham esse know-how, que tinham esse conhecimento, para poder trabalhar com os funcionários e aplicar esse conceito junto com o funcionário, ou essa filosofia junto com os funcionários, para que as coisas pudessem realmente funcionar da forma como se deve funcionar. E é isso que é fantástico, tá? É isso que é o legal. E aí eles entram com esse conceito, eu vou trabalhar com a área de informática, o que eu preciso utilizar para trabalhar com a área de informática? Eu vou trabalhar com Scrum. Eu vou trabalhar na área de gestão, o que eu vou trabalhar? Eu vou usar, de repente, o Kaizen. E dependendo da área, o que o cara vai utilizar? Ele vai buscar lá a ferramenta da metodologia ágil e aplicar os conceitos em cima da área que ele for trabalhar. Então, dependendo da área que você for desenvolvendo, que for estar trabalhando, existem ferramentas para facilitar a equipe a trabalhar, a equipe se entrosar. E aí, logicamente, vai depender de quem está trabalhando ali, quem está sendo o grande, vamos falar assim, o grande mentor, né? Quem está sendo o cara lá, o coach, né? O cidadão que está promovendo esse tipo de serviço, tá? Logicamente, inculcar nos funcionários da ideia, a filosofia, utilizando uma determinada ferramenta. Bacana? Então, continuando, olha, quando se fala do Scrum, nós falamos de algo que vai ter um certo processo. É óbvio, né, que não é um processo que vai falar assim, nossa, esse processo vai me deixar louco, vai me fazer com que eu perca o rumo do trabalho. Não, é algo tranquilo, é algo que você vai estar acostumando, tá bom? Então nós temos aí, olha, um desenho onde nós temos as partes, logicamente, do processo do Scrum. Do lado aqui está assim, a preparação, caso de negócio e verba, visão, produto do backlog inicial, plano leve de liberação, anseios dos stakeholders, time montado, logística, tá? Então, isso aqui, essa preparação começa aqui dentro da parte de atualização do backlog. E aí, lógico, nós vamos ter determinadas funções. Por exemplo, eu vou ter sprints, tá? O que seria o sprint 1? O que seria o sprint 2? Onde tem os meetings? Qual seria, no meu caso lá, o daily scrum? O que seria, como que funciona esse tipo de coisa? O que seria o incremento de produto? Onde aplicaria, de repente, esses conceitos de pessoas, por exemplo, o que seria um produto owner, um scrum master, um scrum team? Stakeholders, tá? Enfim, todos esses pessoal que está aqui, todos esses processos que nós estamos observando aqui na telinha minha aqui, aí você vai assim, Gel, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Como que funciona isso? E é isso que nós vamos estar conversando agora, para a gente começar a entender. Então, olha só, deixa eu só tentar tirar essa barrinha minha aqui da frente, que está me atrapalhando isso daqui. Beleza. Eu acho que agora tá visível sem a minha barrinha aí atrapalhando vocês, né? Tá ok aí a telinha? Sim. Tá, né? Então tá lá. Scrum Master. O que é um Scrum Master? Ele é o responsável por garantir que os valores e práticas do Scrum estejam vivos dentro do dia a dia do time. Ele é considerado o coach do time, ajudando o time Scrum, ou no caso a equipe de vocês lá que vai estar fazendo, a fazer o melhor trabalho possível. Então vamos falar assim, ó. O Scrum Master, vamos imaginar a sala de aula. Imagina vocês na sala de aula, o grupo de vocês tem turma A e turma B. Vamos imaginar a turma de vocês, turma A, com 20 alunos, de repente 18, 19 alunos, não sei ao certo quantos tem hoje, tá?
Mas imagina lá, eu sou professor, sou o Scrum Master. Eu, Joel, sou o Scrum Master, professor. E aí vocês, alunos, tá? É o Scrum Team, ou Team Scrum, que vocês quiserem falar. Eu costumo falar Scrum Team, tá bom? Ou a equipe, vamos falar desse jeito. O que vai acontecer? Essa equipe vai ter, logicamente, a sua, vamos falar assim, a sua função. Cada um, logicamente, dentro da equipe faz uma determinada coisa. Vamos falar assim, de repente, um membro da equipe tem especialização em desenvolvimento de software numa linguagem, vamos falar lá o Java, né? De repente, o outro membro da equipe tem facilidade em programar em C Sharp, já o outro tem facilidade em programar em PHP, tá? E imagine só, nessa equipe tem um outro que tem uma facilidade tremenda para mexer com banco de dados. Desses que mexem com banco de dados, aí tem um que manja pra caramba de Oracle, outro manja de SQL Server, outro manja aí de Postgre, MySQL. E aí é uma equipe daqueles caras realmente bons, né, que tanto desenvolvem como aplicam conceitos da parte de banco de dados. Não quer dizer que o cara que sabe banco de dados só fica ali no banco de dados. Ele também pode saber programar em Java, em C Sharp, PHP. Só que ele, de repente, é especialista ali na área de banco de dados. E a mesma coisa do cara que mexe com, de repente, com C Sharp, né? Ele, de repente, sabe os outros também, mas ele é especialista em C Sharp e assim sucessivamente. O Scrum Master, tá? Esse Scrum Master, ele é o responsável que, na caso de estar tomando conta dessa equipe. Ou seja, ele vai garantir com que todos os valores e práticas do que a equipe produz, que a equipe faz, né? Ele que vai garantir que isso realmente funcione dentro do dia a dia. É como se realmente eu falasse, eu, Joel, o Scrum Master da equipe, eu conheço cada um. Eu sei da capacidade de cada um, eu sei o que cada um faz, eu sei as ferramentas que eu tenho na minha mão, os profissionais que eu tenho na minha mão. E em cima desses profissionais, tá? Eu vou tentar fazer o melhor possível para que essa minha equipe consiga chegar a um nível de desenvolvimento fantástico, para que todos possam ganhar juntos em equipe, tá bom? E resumindo, se o negócio funciona, se a bagaça funciona, tá? A equipe é fantástica. A equipe é aquela equipe, vamos falar assim, né? Equipe, eu não vou falar a palavra, mas vou soletrar. F-O, né? D-A. Essa é a equipe, tá bom? Então, essa equipe é fantástica. Mas se nada dá certo, se nada funciona, culpado é quem? É a equipe? Não. O culpado é o Scrum Master. O rabo de foguete sempre fica para o coitado do Scrum Master. E na realidade, essa é a ideia. Então, ele é o coach, ele é o cara, o grande mentor por detrás de fazer a equipe funcionar bem ou não. Se a equipe funciona bem, todos os créditos vão para a equipe. Se o negócio dá errado, nada dá certo, sobra para o coach, sobra para o Scrum Master. Bacana até aí? Perguntas? Sim. Pode perguntar aí, quem quiser perguntar. Nenhuma pergunta? Então vamos lá, ó. Scrum Master, vamos lá, as definições dele, tá bom? Ele é responsável por liderar o time ao sucesso. Olha só, o cara tem que fazer a equipe ir para o sucesso, né? Sempre acima, sempre avante, removendo obstáculos ao seu progresso ou impedimentos, evitando interrupções externas, garantindo a execução da reunião do Daily Scrum e tudo mais que se fizer necessário. Ele é o guardião do processo, assegurando que as práticas do Scrum sejam utilizadas com disciplina necessária. Ele assegura que o projeto e a cultura organizacional estejam ajustados para que as metas, né? Aqui ficou mestas, está errado, é metas. O goal e o ROI desejados sejam alcançados a cada sprint. Ele organiza as reuniões de sprint plano, ou planos do seu sprint aí, 1 e sprint plan 2. O sprint review e retrospective meeting. Ele é responsável pelo Scrum Team perante o Produto Owner, stakeholders e os managers, alta direção. Tá errado ali também, eu coloquei direção, tá? É direção. É porque eu que escrevi errado isso aí. Eu tinha que montar esse negócio aí e acabei fazendo errado. Depois eu corrigi esses errinhos de português aí. De digitação, né? Faz um papel de gerenciamento tipo coach.
coach, né? O coach. A pessoa fala coach, coach. Do jeito que você quiser pronunciar aí, tá bom, tá bom? Atuando ao lado dos membros do Scrum Team para treiná-los em situações de adaptação constante. Acompanha os progressos do trabalho diariamente, inspecionando a evolução das implementações. Pode ser entendido como gerente do desenvolvimento, assumindo parcela das atividades habituais de um gerente de projetos tradicional. Então, olha só, o tanto de definição que sobra para o cara do Scrum Master. Tá? Então, o cidadão, o Scrum Master, na realidade, ele tem que dominar a fundo. Eu costumo dizer assim, que o Scrum Master é o cara que tem que manjar tanto de desenvolvimento, como também da parte de banco de dados, como da parte de arquitetura de segurança digital, como da parte de infraestrutura que envolve redes e configurações de nível avançado dessa parte de estruturação de redes, né? E dominar também conceitos da parte de metodologia ágil. É muita coisa para o cara. Então, vamos falar assim, o cara quando chega nesse nível, o cara realmente é bom. Tá? Não adianta falar, ele não é bom. Ele é bom. Se ele chegou nesse nível e ele está trabalhando como coach na área de tecnologia, ele é um Scrum Master, você pode tirar o chapéu para ele e falar assim, não, o cara é bom. Ah, não, ele é um Scrum Master, mas ele não sabe nada. Então, peraí, tem alguma coisa errada aí. Você não sabe nada de tecnologia, ele não sabe desenvolvimento, ele não sabe banco de dados, ele não conhece nada da área de tecnologia, ele está como Scrum Master dessa área, então alguma coisa está errada, tá? Eu nunca vi um Scrum Master da área de tecnologia que realmente não dominasse. E eu conheci, hein? Eu conheci bons Scrum Master, eu conheci cara que realmente era fantástico nessa área. Os caras manjavam pra caramba. Então eu só posso dizer para você, se o cara chegou e falar assim, esse aqui é o Scrum Master da equipe, tá? Pode entrar de cabeça que o cara é bom. O cara realmente deve ser bom. É muito difícil encontrar um cara que se diz Scrum Master mesmo, que trabalha como Scrum Master, que tem tudo direitinho, todas as certificações, atribuindo a ele essa função, ele ser ruim. Mas continuando, ó. Em cima dessa ideia, nós temos as definições do que nós falamos aqui. De repente você fala, pô, o João falou um monte de coisa, o que seriam essas definições? Então, nota que eu tenho aqui o Scrum Master, que é o cara que é responsável pela equipe, tá? Então, esse cidadão aqui, o Scrum Master, logicamente, ele vai trabalhar lá com a parte de sprints. Então, ele tem as partes dos planos dos sprints que ele vai estar trabalhando, tá bom? Ele vai ter o Daily Scrum, onde ele vai fazer uma conversa com o pessoal, analisar direitinho o que vai ser feito nessa parte do serviço, ou desse Daily Scrum, no meu caso, que eu vou atribuindo ideias, conversando com a equipe. Eu vou ter o dia que eu vou estar fazendo uma revisão do que a gente está trabalhando, uma review, revendo o que está sendo atribuído, como se fosse trocando ideia do que realmente está sendo feito e o que poderia ser feito para melhorar, tá? Uma retrospectiva disso. E, logicamente, o tempo que eu vou estar trabalhando com isso daí. Enfim, então esse desenho é mais para poder especificar o que seria a ideia do seu caso. Aí você tem lá o desenho para o Scrum, time Scrum, né? O Scrum Team, o Product Owner, o que seria o cara que é o Product Owner. E aí a gente vai estar falando um pouquinho o que seria a definição de cada um, o que seria lá os backlogs, os sprints, para você poder, de repente, estar desenvolvendo o seu produto, trocando ideias, ou feedbacks lá, no caso, com o pessoal, né? Dando no caso, o know-how da equipe, para o conhecimento da equipe, para poder trazer para você conhecimento do que está sendo feito e, logicamente, aplicar esses conceitos no seu desenvolvimento do seu produto, tá bom? E aí a definição, o que é o stakeholder? Nota que nós falamos um pouquinho já sobre o Scrum Master, definimos aqui no anterior o que é o Scrum Master, tá? Vimos um desenho um pouquinho sobre da ideia da parte de metodologia ágil, aplicando o conceito do Scrum, quais seriam as funções de cada um, o que seria alguma dessas coisinhas, e aí vem o que seria o cara do stakeholders, tá? O que faz essa função, o que é o stakeholders? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, são todos os interessados no software em desenvolvimento. Aqueles que estão desenvolvendo software, bom, todos aqueles que têm alguma coisa que eu vou estar utilizando. Eu preciso do software para, de repente, cadastrar um cliente. O outro fala, não, eu preciso do software para cadastrar o estoque. Eu preciso do software
para poder fazer o controle de caixa, entradas do meu caixa, ou o outro precisa do sistema para poder fazer o controle de saída do caixa. Enfim, todos aqueles que são interessados no software que está sendo desenvolvido. Olha só, a começar por clientes, tá? Contratantes, usuários finais, equipe de marketing e vendas, o Scrum Team, o Scrum Master, os managers e outros. Quando falo outros, é todo mundo que vai mexer com isso daí. Se o faxineiro usa o sistema, ele faz parte daqueles que precisam do sistema. Ah, mas o faxineiro, não sei lá, de repente a empresa tem alguma coisa que o faxineiro tem que cadastrar lá. Então, se o faxineiro faz uso de alguma coisa, ele também faz parte dessa parte de interessados no software em desenvolvimento, tá bom? Na realidade, aí eles se tornam stakeholders. São representados pelo PO, que deve conhecer o interesse e coletar ideias de todos para construir o produto backlog e priorizá-los constantemente. Então, vamos falar assim, ó. Quando você faz um levantamento de dados do seu sistema, você está fazendo algo que você precisa para coletar informações e desenvolver o seu sistema. A gente falou bastante sobre isso. Eu preciso fazer a pesquisa de campo, eu preciso coletar os dados para o meu sistema. Tá? Então, na realidade, quando eu estou buscando essas informações e levantando essas informações, eu também posso aplicar esses conceitos aqui dentro da minha parte de metodologia ágil. Tá bom? Então, quando eu vou coletar alguma coisa? Eu vou coletar ideias. Ideias de quem? Do pessoal da equipe que está trabalhando. Então, se eu preciso saber, olha, eu estou fazendo um sistema, eu preciso cadastrar lá o faxineiro e eu preciso saber o que o faxineiro precisa atualizar no sistema. Então, eu vou procurar o faxineiro e perguntar, Fiote, você vai fazer uso do sistema, o que você precisa? O cara vai falar, eu preciso de alguma coisa para cadastrar, quantas vassouras eu tenho, quantos rodos eu tenho, quantos panos de chão, quanto material de limpeza. Então, você vai anotar isso, né? Você vai começar a construir ou levantar essas informações para saber qual é a ideia disso. E pergunta para ele, opa, e qual seria a sua ideia para desenvolver algo que seria mais prático para você? O que você acha de interessante que facilitaria a sua vida? Ele vai contribuir com você com informação. Eu estou usando faxineiro, mas poderia ser qualquer outra coisa. O cara que mexe no seu estoque, controle de caixa, vendas, que faz a parte do RH, que faz a parte financeiro, a parte que faz pagamento de impostos e tributos dentro da empresa, departamento pessoal, enfim. Você vai ter que sentar com esses caras e buscar todas as informações que eles têm. Tudo que eles têm para poder passar para vocês. E quem que vai fazer isso? Eu não sei. A gente vai chegar lá ainda, né? Geralmente é um pessoal que fica por conta disso, mas a gente vai chegar lá ainda. Legal? Então vamos lá, continuando. Idealmente devem poder consultar o produto backlog para manterem-se atualizados sobre o progresso do software e aprimorar suas sugestões. Então, eu começo a desenvolver o sistema, eu começo a elaborar o sistema, eu sempre vou estar consultando esse backlog, esse produto backlog, para sempre ver se tem alguma coisa, alguma definição. Eu fiz alguma coisa lá no meu sistema, precisa corrigir, atualizar, fazer alguma coisa? Sim, precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar as informações. Quem foi lá no meu usuário, no stakeholder, vai passar essas informações, eu vou ver nessa banco de informações o que eu posso complementar dentro desse meu backlog, dentro do meu produto backlog, para aprimorar alguma coisa nesse sentido. Tá bom? O que seriam os managers? Aí correspondem ao grupo diretor, que provê fundos para o projeto, o responsável em última instância. No caso, seria o pessoal que vai bancar o desenvolvimento do sistema, né? Olha, não é um papel formal do Scrum básico, mas é citado em situações de crise ou na fundamentação do projeto, pré-game, né? Fala pré-game porque entende-se que isso que você está fazendo é como se fosse um pré-jogo, né? Como se estivesse elaborando alguma coisa e brincando lá de jogar e fazer isso daí. Na realidade, é quase que se fosse um jogo mesmo, tá? O Scrum Team. O que é o Scrum Team? É um time multifuncional que reúne todas as especializações necessárias para implementar segmentos completos do software a cada sprint. Estima o esforço necessário para implementar os itens do produto backlog, selecionados para o próximo sprint. Este é o Select Backlog. Expande cada item do Select Backlog requisito em itens de Sprint Backlog, atividades, e baseado nelas, gerencia seu próprio trabalho diariamente, até completar a interação, tá errado, é interação,
que seria, no caso, o sprint. Realiza a reunião diária do Daily Scrum para garantir a comunicação plena do time e sincronismo de tarefas, conferindo os Select Backlogs realizados e atualizando o Agile Reditor, ou Radiator, né? E o Burn Down Chart. Identifique impedimentos, itens que impedem o progresso pleno e a resposta às Scrum Masters. Desenvolve de forma interativa, realizando projeto, codificação, teste de unidade de aceitação e até documentação para cada Select Backlog, antes de passar para o próximo. Desenvolve os itens do Select Backlog rigorosamente em sistema de pilha, do mais importante, legal? Seria o ROI, para o menos importante, reforçando diariamente a formação para que cada um seja capaz de fazer qualquer item da pilha, multi-aprendizado. Pode lançar mão de quaisquer recursos disponíveis para se adaptarem às circunstâncias não previstas, com finalidade de atingirem a meta de cada sprint goal, e maximizarem o ROI. Então vamos lá, galera. Primeiro, o que é um Scrum Team? É um grupo de pessoas altamente capacitadas e que dão conta de fazer aí as tarefas necessárias, tá? Então, quando você fala de um Scrum Team, você fala assim, eu posso ter uma empresa, posso ter vários programadores lá na empresa, mas de repente eu falo, opa, eu vou montar uma equipe, dentro desses programadores eu vou passar perguntando para aqueles que eu acho que são bons, que eu de repente filtrei lá, tenho 50 funcionários e eu falei, poxa, eu tenho 10 desses funcionários que são os caras realmente que sobressaem a tudo. Eu passo perguntando, eu quero fazer parte da minha equipe? Eu quero. Eu passo no outro, eu quero fazer parte da minha equipe? Quero. E aí monto uma equipe. Vamos falar lá 10, 12 integrantes. Essa equipe, os caras realmente são bons, são os sujeitos que chegam assim, estala o dedo e cai em raio, né? Faz cair raio. E aí você fala assim, o que esses caras têm que fazer? Primeiro, eles vão ter que ser um time multifuncional, ou seja, um time que reúne todas as especializações necessárias. E caras que realmente falam assim, poxa, ele domina não só uma coisa, mas domina outras áreas também. Então, hoje em dia, você fala assim, mas o cara desenvolve o sistema, ele tem que ser bom só numa coisa. Sim, ele tem que se especializar em alguma coisa. Mas se ele for um cara versátil, que realmente consegue trabalhar com mais de uma coisa, esse cara é um cara promíssoo a trabalhar no Scrum Team. Eu tenho, de repente, um cidadão que desenvolve bem banco de dados e também que desenvolve bem sistema. Poxa, tem condições de ser um integrante de um Scrum Team. Seria realmente um fantástico profissional. Então, quando eu falo do Scrum Team, eu tenho pessoas ali que dominam realmente a fundo e que estão em condições de fazer todos os serviços se necessário for. Se de repente ele faz um serviço, ele termina um serviço e fala, opa, preciso fazer outro serviço ali dentro da equipe. E, vamos supor, eu estou desenvolvendo um sistema, estou fazendo o cadastro de clientes. Terminei o cadastro de clientes, tá? E aí eu vou pegar e vou montar lá alguma coisa relacionada a uma outra tarefa. Vou lá no meu mural de tarefas, né? E vou pegar lá uma outra tarefa, um post-it, onde fala assim, tem que desenvolver um banco de dados para uma determinada coisa. E aí fala, eu não gosto de banco de dados, então vou deixar esse papel, vou pegar outro papel que não tem nada a ver com isso. Não é isso que eu vou fazer. Eu sou um cara que, de repente, domina também banco de dados. Então, se eu estar lá fazer tal coisa no banco de dados, eu vou catar aquele papel, eu vou abrir o sistema gerenciador de banco de dados e vou criar o banco de dados para poder trabalhar. Esse é o ideal de um bom time, um Scrum Team, tá? O cara tem que entender e o cara tem que dar conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo. E não só isso, ele vai entender também que ali dentro daquela equipe eles precisam atingir metas. E ele não vai ficar reclamando, eu não dei conta de atingir meta, não sei o quê, ou então tá sobrando. Não, ele vai trabalhar junto com a equipe, para as coisas funcionarem juntos, tá? Então, se de repente eu tenho na equipe 10 integrantes, eu acabei uma tarefa, e aí de repente eu vejo que o outro colega meu está tendo dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou procurar chegar perto dele e falar assim, ô Joãozinho, o que está acontecendo que você não está dando conta de fazer? O Joãozinho vai olhar e falar, ô Luizinho, aqui está pegando aqui, não estou conseguindo resolver isso aqui, tem como você me ajudar? Eles vão sentar um do lado do outro e vai trocar informações e um vai ajudar o outro.
Não é situação de egoísmo onde o cara vai falar, que se lasque, eu terminei o meu, ele faço dele, né? Eu não vou interferir, deixa ele quebrar a cara. Não é assim que funciona. É uma equipe trabalhando em prol do outro colega, um colega trabalhando em prol do outro colega, havendo o quê? Troca de informações, havendo compartilhamento, havendo crescimento. O conhecimento é necessário ser compartilhado. E dessa forma, com o Scrum Team, ali você consegue compartilhar o conhecimento entre os colegas de trabalho. Bacana até aí? Estou falando bastante, galera. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer aqui para mim? Tá tudo tranquilo, professor. Oi? Tá tudo tranquilo. Vocês vão dormir agora mesmo. Estou só falando, falando, falando. Se tiver alguma coisa, vocês param aí e perguntem que eu tento ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, continuando, ó. Então, quando eu falo sobre sprints, aí você vai, mas o cara tá falando sobre sprint plan, o que que seria sprint plan 1, sprint plan 2, e aí vai, né? O que seria isso, tá? Então tem aí um desenho só para dar uma ideia mais ou menos o que que seria isso, tá? Eu posso fazer vários sprints. E a gente vai falar sobre isso ainda. O que que seria um sprint backlog? Tá? Aí tem um quadrinho de exemplo aí para vocês terem uma ideia de mais ou menos como que funciona isso, tá? E aí temos as práticas do Scrum. Vamos lá. O produto backlog é uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para um produto. O conteúdo dessa lista é definido pelo Product Owner. O produto backlog não precisa estar completo no início de um projeto. Pode-se começar com tudo aquilo que é mais óbvio em um primeiro momento. Aí você tem lá práticas do Scrum. E aí papéis fundamentais do Product Owner, do Scrum Master, do Team Scrum, ou Scrum Team. E aí tem as atividades básicas, que o Product Owner vai fazer? Planejamento do sprint, execução dos sprints. O Scrum Master, o que ele vai fazer? Reuniões diárias, revisões de sprints. O Scrum Team vai fazer? Uma retrospectiva dos sprints que foram realizados. O produto backlog, que vai estar buscando as informações para ver o que pode ser implementado no sistema ou, de repente, em alguma coisa que ele está construindo. E aí você tem os documentos e artefatos, tá? O produto backlog, que é utilizado pelo Product Owner, que logicamente vai buscar as informações para poder disponibilizar esses documentos. O Sprint Backlog, que são montados pelo Scrum Master, que é um tipo de documento onde vai disponibilizar também para o pessoal. E aí as definições de pronto, tá? Então a equipe, quando monta, ele vai elaborar um documento lá, alguma coisa desse tipo, onde vai estar as definições, ó, fizemos isso, 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 está desse jeito, está correspondendo ao que foi pedido aí no caso aí, pelo Product Owner, pelo Scrum Master, delegado aí para o pessoal do Scrum Master fazer, do Scrum Team fazer, desculpa, tá? E nós temos a definição do que seria ROI. Falamos aí um pouquinho atrás do ROI, né, na parte do Scrum Team. E aí nós temos que definir o que seria o ROI. O que é o ROI? Olha, retorno sobre investimento. É normalmente definido como um percentual do valor investido e representa a taxa de lucro de um investimento. Essa definição leva em consideração apenas valores monetários, tá? No caso din-din, né? Devido à sua origem na área financeira. De modo geral, essa característica dificulta a aplicabilidade da métrica a projetos com naturezas diversas, principalmente quando há dificuldade em converter os resultados esperados em valores financeiros, como a divulgação de uma marca ou a satisfação dos clientes. Sendo assim, antes de decidir por investir em um projeto, devem ser definidos os critérios a serem considerados na avaliação do seu desempenho, pois a cada projeto tem objetivos e resultados esperados distintos. Independente dos critérios estabelecidos, um outro aspecto importante a ser observado é o prazo do retorno de investimento, e nesse ponto os métodos ágeis são um diferencial. Então, o que seria o ROI? Tá? Primeiro, o ROI seria o retorno sobre o investimento. E aí você fala, o que é esse retorno, Joel? Vamos falar assim, ó. Eu sou programador. Vamos falar eu sozinho, programador. Quando eu tinha minha empresa e desenvolvia sistema, tá? Lá na minha empresa,
eu desenvolvi os meus sistemas, tudo direitinho, e vendia ele para os meus clientes. Eu vendia para magazines, eu vendia para fábrica de calçados, que lá em Franca tem muita fábrica de calçados. Eu vendia sistema para curtumes, que mexe com a parte de curtição de couro. Eu vendi sistema para farmácia, eu vendi sistema também para a parte logística, de transportes, né, de mercadorias. Eu vendi esse sistema para clínica de dentista lá em Franca, para imobiliárias também eu vendi sistema. Cara, eu vendi sistema para um monte de lugar. E aí os caras falavam assim, quanto custa o seu sistema? Só que eu não tinha assim, uma organização tipo, eu tenho desenvolvimento na área de tecnologia, mas eu também sou um ótimo gestor na área de financeira. Então eu não tinha assim, falar, vale X valor, não. Eu negociava, eu falava, ó, o sistema vale quanto? Eu falava, vale R$ 10.000, um exemplo. Aí o cara falava assim, não tem jeito de parcelar? Tem, faço para você em 3 parcelas. Não, fazia em mais parcelas. 5. Não, tô falando mais parcelas. Aí de repente fazia 12 parcelas pro cara, ou 10 parcelas, ou 15 parcelas. E aí naquela época era muito comum pegar cheque, hoje não, a gente usa cartão de crédito. Mas naquela época que eu tinha minha empresa, era comum pegar folhas de cheque. Eles falam, onde você quer chegar com isso, Joel? Naquela época, eu calculava assim, ó. Eu gastei para fazer o sistema, vamos supor, um ano de trabalho árduo ali desenvolvendo o sistema e eu consegui fazer o sistema funcionar. Bom, eu vendi o sistema para o cara por R$ 12.000. Então, se eu vendi para uma pessoa por 12 mil e eu gastei um ano, eu imaginava assim, então eu ganhei mais ou menos R$ 1.000 por mês. Beleza, tá bom, recebi R$ 1.000 por mês. Só que aí eu pegava aquele mesmo sistema que eu vendi, por exemplo, para uma loja de roupa, e em outra loja de roupa eu oferecia o sistema. Então, de repente o cara olhava o sistema, eu apresentava o sistema, o cara falava, que sistema legal, bacana, gostei, eu interesso comprar ele. Quanto que é? 12 mil. Fechava negócio. Então, quer dizer, vendi para um por 12 mil, vendi para o outro por 12 mil. Só que eu não vou ficar mais um ano fazendo ele, tá entendendo? Ele já está pronto, ele já está desenvolvido. Então, eu só vou implantá-lo na empresa. E, lógico, fazer algumas adequações que são bem básicas e rapidão. Eu faria isso daí lá na própria empresa, ou depois faria na minha casa e levaria lá, instalaria para ele, atualizaria essas atualizações. Então, quer dizer, ganhei 12 mil, dividi por 12 meses, deu 1.000 por mês. Ganhei mais 12 mil, dividi novamente por 12 meses, ganhei 2.000 por mês, já aumentou meu valor, 24 mil foi para 2.000 por mês. Mas de repente eu dou mais uma volta e ofereço para outro lojista e vendo para outro lojista também, mesma coisa. Então, quer dizer, já aumentou para 3 mil por mês. De repente aí, já não está mais só 24 mil, né? Já foi lá para 36 mil. E isso que eu estou falando para você foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Isso aplicou na realidade. Então, eu fazia o sistema e depois eu pegava o meu carro e ia, oferecia nas lojistas que tinha na cidade. Na hora que todos os lojistas da cidade eu já tinha oferecido, eu falava, não tem mais ninguém aqui para me oferecer. De repente eu ofereci para 100 lojistas que tem lojas de roupa. Desses 100, 10 compraram. Opa, foi um bom negócio. Aí eu pegava meu carro e falava, agora deixa eu ver as cidades vizinhas de Franca. Aí eu ia para Ituverava, ia São Joaquim da Barra, ia Orlândia, Batatais, né? Tudo com essa cidadezinha vizinha, eu ia, andava de carro e oferecia. Tirava, de repente, um dia da semana, ia lá e fazia isso. Então, para ampliar o meu leque de cliente. E olha, eu falo para você, eu consegui atingir uma grande quantidade de cliente. E aí eu comecei a perceber que eu estava tendo um retorno sobre esse investimento meu. Só que era um retorno, vamos falar assim, meu, individual, só meu, eu, empresa, fazendo tudo. Se eu morresse, os caras que estavam comprando o sistema estavam no sal, porque não ia ter outra pessoa para continuar, porque fui eu que desenvolvi o sistema, quem ia continuar o sistema para eles? Se de repente eu falasse assim, não vou mais trabalhar para vocês, eles estavam lascados. E naquela época não tinha esse esquema de credibilidade de falar assim, olha, o que você pode dar de garantia para nós que o sistema, se você morrer, vai continuar sendo atualizado, vai funcionar legal, tá? Então, foi uma época na área de tecnologia que muita gente trabalhava sozinho. E por incrível que pareça, né? Hoje aqui na cidade, essa empresa que nós temos aqui, que é a antiga Big, né?
Hoje aí a atual empresa de informática ali no centro, eu esqueci o nome dela. Alguém me ajuda aí com o nome? Que é a antiga Big aí. Me Ó, ajudem, Links. pessoal. Links, isso. Eu queria saber se vocês estão participando. Isso aí foi de propósito, tá? Então, hoje a nossa empresa aqui na cidade, Links, né? Se você for lá fazer a visita, eles vão contar a história para vocês como começou, que o dono da Big vendeu um Escort lá, não, um Monza. Aí com o dinheiro do Monza, o velhinho investiu na empresa. Então, quando eu escutei a história, eu fiquei vendo a minha história. Eu pensei, poxa, é muito parecido com a minha. Por que isso? Porque naquela época, quando nós começamos a desenvolver sistemas, não havia uma empresa grande que chegava e ganhava o mercado. Eram pequenos programadores no mercado. Então, esses pequenos programadores foram absorvendo um grande leque de cliente, porque havia necessidade de informatização das empresas. E o pessoal precisava desses programadores. Acontece que, mais ou menos em 1998, anos 2000, o pessoal começou a perceber que esse era um nicho de mercado que dava dinheiro. Então, as grandes empresas começaram a desenvolver sistema de automação industrial e a vender esses sistemas. Então, os pequenos que já existiam no mercado não ia sair do mercado fácil, a não ser que as grandes empresas chegassem e comprassem o negócio deles. E foi o que aconteceu com a Big aqui em Bebedouro, que hoje é Lynx. A Lynx chegou, já era uma grande empresa, queria entrar no mercado, mas os lojistas daqueles farmacêuticos tinham o sistema desse cara que desenvolvia para a Big, né? Falar, poxa, o cara fez o sistema para nós, tá funcionando legal, por que eu vou largar o sistema dele para comprar de vocês, que de vocês é caro para caramba? Então a Lynx falou, como que eu vou entrar no mercado? A Lynx chegou no cara, que era o responsável pela Big na época, e fez uma proposta comercial e ele vendeu a empresa para a Lynx. Então, a partir desse momento, aqueles clientes que eram dele começou a ser clientes da Lynx, tá? Eles comprou o direito de usar os clientes, falaram, agora adiante, seus clientes são meus clientes. E, logicamente, eles vão fazer uso do meu sistema. E isso daí, logicamente, também existe o que paga-se de manutenção. Por mês se paga uma manutenção, um valor X, que é negociado lá com o cliente. Então, antigamente, esse retorno sobre investimento era algo assim que a gente fazia de qualquer jeito. Não, eu, por exemplo, eu não ficava sentando e calculando, o que está sendo o retorno? Como que está sendo isso? Está sendo legal? Está bom? Está ruim? Hoje não. Hoje as grandes corporações, as grandes empresas de desenvolvimento de software, quando vai fazer algo, ele precisa ter a certeza se aquilo vai ser lucrativo para eles. Então, o que vai acontecer? Ele vai chamar o Scrum Team e sentar com o Scrum Team. E vamos falar assim, ó, fictício, tá? Imagine que eu sou o Scrum Master, chamo vocês, alunos aí da turma A, para ser o meu Scrum Team e eu chamo vocês. Ó, senta aqui e vamos conversar, tá bom? Então vamos conversar. E aí ele fala assim: o que vamos conversar, Joel? Eu falo assim: ó, eu peguei um sistema para fazer para uma loja de roupa ali da esquina. E eu dei o valor para eles de aproximadamente R$ 12.000 para fazer o sistema. Aí vocês vão falar: ó, 12 mil, legal. Aí eu falo assim: então, eu preciso saber com vocês. Primeiro, qual é o prazo que vocês conseguem fazer esse sistema? Aí vocês vão conversar entre vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão conversar ali, confabular, né? Trocar as ideias. E aí vocês vão trazer uma resposta. Falar assim: olha, Joel, nós conseguimos entregar para você esse sistema em uma semana. Aí eu falo assim: legal, uma semana vocês entregam para mim, então vamos ganhar R$ 12.000 em uma semana. Fantástico, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Estou falando aqui demais. Alguém quer perguntar? Perguntas? Nenhuma? Então, continuando, ó. Eu falo, poxa, vocês têm certeza que conseguem fazer isso aí para mim em uma semana? Não, nós temos certeza. Aí, de repente, a Alessandra levanta a mão e fala assim, professor, ou Joel, Scrum Master, né? Joel, seguinte, a equipe está falando que vai gastar uma semana, mas olha, eu mexo com tal coisa e eu acho que não vai ser só uma semana, vai ser 2 semanas, porque demora a fazer aquele recurso lá na parte de banco de dados. Aí eu olho para a equipe e falo assim, ei, equipe, vocês têm certeza disso? Vocês querem conversar de novo? Aí a equipe pede um tempo e conversa com ela, dialoga lá entre eles, e aí eles chegam a uma conclusão.
com ela. Fala, ó, Alessandra, você vai ter dificuldade no quê? Ah, eu vou ter dificuldade nisso, nisso, nisso. Aí eu falo, mas se eu te ajudar assim, tal, tal. Ah, mas mesmo assim ainda vai demorar, não vai ser uma semana. O que que você acha? Ah, de repente uma semana e meia dá para fazer? Ah, dá. Aí dá volta a equipe de novo. Ó, Joel, em vez de terminar em uma semana, a gente não vai entregar em uma semana, mas também não vai ser 2 semanas. Nós calculamos direitinho, uma semana e meia. Aí eu falo, 1 e meia, então dá certo? Dá. Aí tem mais alguma coisa? Dá? Não. Ah, beleza. Então, peraí, uma semana e meia. Então, dentro de uma semana e meia, vocês vão fazer todo o sistema? Sim. Então, eu já começo a entender que eu vou ter um retorno legal. R$ 12.000 para dividir, então, com a equipe. Ah, vamos supor que tenha a equipe aí 18 integrantes, que seja a turma de vocês. Então, 18 mil dividido entre os 18... Desculpa. 12 mil divididos entre 18 integrantes. Aí de repente fala, poxa, mas a equipe é grande, Joel. Por isso que a ideia é sempre ter um time com poucos integrantes. Então, de repente, fala assim: ah, não, 18 integrantes é muita coisa, vamos diminuir a quantidade de integrantes? Ah, eu tenho 10 integrantes. Aí eu divido o quê? 12 mil para 10 integrantes, aí já começa a melhorar. Mas de repente você fala assim: puxa, mas ainda é pouco, tá? Eu pensava que eu ia ficar rico nesse negócio aqui na noite pro dia, eu vou trabalhar, ralar pra caramba, uma semana e meia para ganhar de repente aí R$ 1.000, R$ 1.200, né? Sei lá se isso compensa ou não, aí você ia ficar meio desanimado. Então, aí começa a ver o quê? A troca de informações para saber se realmente esse retorno sobre o investimento de vocês está valendo a pena. O que que é investimento? Ah, investimento vai ser o dinheiro. E em cima do que esse dinheiro está sendo investido? Em cima do meu serviço. Então, o serviço que eu estou produzindo, está valendo a pena esse investimento? Ah, 12 mil, Joel, é pouco. Não dá para fazer um sistema para uma Magazine a fundo, uma coisa bem bolada mesmo, lá em Java, ou de repente C Sharp, que faça um monte de coisa mesmo a fundo, por 12 mil. Aí o outro vai assim, ah, já, você falou na Lynx, por exemplo, a Lynx vai comprar um sisteminha desse daí por uns R$ 200.000. Aí eu vou olhar assim, desanimado para você e falar assim, mas se eu cobrar R$ 200.000 desse cara, ele não vai comprar o sistema de mim. E eu tenho que começar a entrar no mercado. Então vai ter que analisar e ponderar e ver o que está acontecendo. É um sistema complexo? É um sistema para uma grande empresa? É um sistema para uma loja pequena? Para uma pequena empresa? Eu vou começar a fazer isso, quanto que eu vou cobrar? Ah, se eu for cobrar um valor muito alto, eu vou ter uma equipe que está cobrando um valor muito alto, mas será que a empresa vai pagar esse valor alto? Ou de repente, eu tenho uma equipe muito boa, mas eu estou fazendo sistemas que no final do mês não dá nem 2, 3 mil para cada um. E aí você fala assim, pô, você acha que o cara vai ficar trabalhando para ganhar 2, 3 mil por mês? Vai vir uma outra empresa grande aqui e vai roubar meu profissional. O cara é bom. Ou de repente o cara vai entregar currículo em outro lugar e vaza, vai trabalhar em outra empresa. Eu nunca vou conseguir montar uma equipe eficiente, porque sempre, na que a equipe começa a engrenar, ela vai ser desmanchada. É igual um time de futebol, né? O time começa a ganhar, os times grandes vêm, compram tudo aqueles jogadores e levam embora o jogador e o time fica ruim de novo. Então, quando eu falo do retorno, eu tenho que entender tudo isso. O que que realmente vale a pena? Tá? Como que vai funcionar isso? Vai ser um sistema que vai dar um alto retorno ou dar baixo retorno? Então, quando eu falo sobre o ROI, eu estou falando sobre tudo isso, tá? Eu tenho que entender toda essa parte. E é uma parte complexa, porque você tem que entender da parte de investimento, né? De parte financeira. Como que funciona a parte financeira na minha empresa? Como que vai funcionar o serviço que eu vou produzir? Ah, eu vou trabalhar, mas é um serviço, é um produto, eu estou entregando meu serviço. Beleza até aí? Bom, perguntas. Tem alguma pergunta até aqui? Vamos lá, pessoal. Me dá um retorno aí, que eu acho que eu tô falando sozinho, hein? Tá tudo tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? Jefferson, você falou que já fez um cursinho aí. Dá um feedback seu aí. Como é que tá as coisas? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. É bem em cima do que eu estudei mesmo, essa É. questão dos times, tal, Scrum Master, Scrum Team, o Product Owner, é bem Ah, isso aí mesmo.
Ô, Quando professor, eu... mas eu tenho uma perguntinha meio fora do Pergunte. contexto aí. Vamos Tipo, perguntar. aquele layout que eu fiz, se eu tornasse ele real, quanto o senhor acha mais ou menos que valeria aquele sistema? Nossa, cara, você perguntou uma coisa agora, você me deu uma chave de braço. Meu perceber. Então, uma mata-leão em mim aqui agora, viu? Eu tô tão por Ah, fora de mercado. Olha, se você fizer num sistema bom mesmo, bacana, num C Sharp ou num Java, né? Uma hum, coisa bem decente, ou num PHP, eu acho que você consegue uma graninha boa, mas vai depender de quem você está oferecendo. Ó, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre desenvolvi sistema. E quando eu vendi minha empresa, que eu vim embora aqui para a região, eu vendi tudo, eu larguei tudo de desenvolvimento para poder vir para cá para cuidar da minha afinada esposa, que estava com câncer. Muita gente me chamou de louco. Mas foi uma loucura que valeu a pena, não me arrependo não, tá? mas- Mas onde que eu quero chegar com isso, ó? Eu desfiz tudo aquilo que eu tinha e passei para um outro cara que tinha uma empresa e ele pegou todos os meus clientes. E ele estava lá, tranquilo. Aí um dos meus clientes ligou para mim, dos antigos clientes que eu tinha vendido, e falou para mim: Joel, não estou hum. gostando do cara, do serviço dele, que você vendeu o sistema. E eu estou querendo que você volte a programar para mim. Eu falei: olha, não dá para fazer, eu não consigo te dar o suporte que eu estou cuidando da saúde da minha esposa na época, né? Ele falou para mim, não, faz para mim a distância mesmo, não tem problema. Você não precisa nem vir aqui, eu conheço seu serviço, eu preciso que você faça para mim. Faz aí para mim em Java. Ele conhece um pouquinho de tecnologia e tem uma empresa grande na área de magazines, né? Ele falou, faz em Java para mim e tal. Eu peguei e falei, olha, eu não sei, eu não estou muito querendo fazer não, porque eu vou ter que reestruturar, é falta de ética também, que eu vendi para ele, eu falei para ele que eu não ia fazer nada, nem tomar os clientes dele, que eu não iria voltar, fiz um documento, assinei. Não, João, entre eu e você apenas, fica aí, eu não vou falar nada pro cara. Aí eu peguei e me senti balançado, sabe? E aí eu falei para ele assim, olha, eu não sei nem quanto cobrar isso de você. Ele falou assim, não, joga o preço aí que você quiser. Aí eu olhei assim e pensei, eu vou pedir 20 mil, né? Eu pedi 20 mil, que de repente ele assusta e sai fora, e não tem dor de cabeça, né? Aí eu Ah, falei, Éder, né? Que o nome dele é Éder. Eu falei, Éder, 20 mil. Fechado, Joel, 20 mil. olha Aí eu, aí. aí eu peguei ele assim, caraca, ele fechou mesmo, né? Aí eu falei, Éder, seguinte, cara, posso falar com você sinceramente? Ele falou, fala, eu joguei 20 mil pra você, cara, achando que você ia correr e não ia querer fazer, porque eu achei que 20 mil ia ser caro. Sério mesmo, cara, eu não tô podendo fazer. Ele falou, não, Joel, eu te pago os 20 mil. Aí eu peguei e falei assim, você já chegou a pesquisar em outros lugares? Eu falei para ele de uns colegas meus que tem lá em Franca. Eu falei, ó, tem a Beta Informática, tem a Cocis, né? Tem a Andes, eu tenho amizade com os caras, vai lá, o serviço dos caras é bom, né? Aí ele pegou e falou assim: olha, eu já fui lá. A Beta cobra 50 mil, o outro cobra 60 mil. Aí eu fui ver que o meu tava barato. Caramba. Porque começou a falar, aí eu falei: caraca, para mim mesmo, né? Eu não falei para ele, falei para mim mesmo: nossa, o meu tá barato. O meu tá barato. Então, eu sou ruim de botar preço, sabe, Jefferson? Porque eu penso Entendi. assim, ó. Eu estava explicando aqui agora mesmo, eu achava que o preço que eu colocava era um preço alto. Eu sou ruim de colocar preço no serviço. Mas na hora que você começa a ver esses caras que vendem, que dá suporte, você vai ver que o preço deles são altos. São muito altos. Por exemplo, eu trabalhei na RM Sistema, que hoje é a TOTUS, né? No ano de 2000, eu trabalhei para eles. Cara, eu não sabia que o sistema deles era tão caro. Naquela época, eu estava dando suporte no sistema deles, trabalhando com eles, e o sistema deles de implantação nas empresas girava em torno aí de 140 mil, 200 mil, no ano de 2000, hein? Então, Caramba. hoje, quanto será que não custa um sistema deles? É muito caro. E eu sei que tem empresas grandes que usam o sistema deles. Por exemplo, em Franca tem a Universidade Franca, que hoje é Cruzeiro do Sul, é tudo feito pela TOTUS, tá entendendo? E tem outras empresas aí que usam o sistema da TOTUS, e é muito caro. Então, às vezes eu falo para você, ó, X valor, né? E de repente você fala, já é besta, tá cobrando barato, falando que me trabalha de graça. Então, eu quando vi aquele layout do seu lá,
Eu achei bem legal, a área que ele atende é fantástico aí e tudo. Se você conseguir implementar uma coisa bacana mesmo, bem bacana e funcional, e dar o suporte, tudo, eu acho que valeria aí no mínimo uns 10 mil. Mas de repente alguém pode falar assim, cara, 10 mil é muito. E aí vai depender do que você vai falar. De repente um vai falar, não, 10 mil é pouco. É. Então é complicado. Eu chutaria uns 10 mil, mas aí você entra no mercado aí, o cara fala, não, mas 10 mil, você tá louco, 10 mil? E de repente você vai no outro cara, nossa, 10 mil é muito barato, vem cá que eu compro o seu sistema. De repente você fala assim, te vendo por 10 mil. O cara fala, não, mas é caro. Não, 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 peraí, eu faço para você 10 mil, mas em 10 vezes. Você vai pagar por mês para mim, você vai ter as atualizações, eu vou mexendo. Então, de repente, eu falo, não, só 10 mil? Não, eu te pago à vista 10 mil. Você fica quieto, você não fala que vai dar. Aí você vende outro peixe para ele. Aí você fala assim, olha, eu te vendo por 10 mil o sistema, e se você quiser, eu te dou atualização todo mês, dou suporte, tal, tal, e te cobro aí metade de um salário mínimo. Um exemplo, você fecha aí como cliente. Tenta convencer, fala, olha, eu vou fazendo atualizações, as atualizações que eu for fazendo, se você pagar meio salário mínimo, você vai ter as atualizações, eu venho, faço o upgrade para você. Você sempre vai estar sendo atualizado, seu banco de dados, a estrutura do seu sistema, qualquer coisa mais que vai aumentando aqui no sistema, eu vou incorporando no seu sistema para que você tenha isso aí disponível e você vai pagar manutenção por mês. Você paga 10 mil no sistema e as atualizações que forem sendo lançadas você vai ter disponível. Tem cara que paga de manutenção, de atualização, muito caro. Estou chutando um meio salário mínimo, assim, para quem está começando. Para você, no caso, que está começando. Mas imagina, por exemplo, a Lynx. Quanto que não é a manutenção do sistema da Lynx? Não é barato, não, é caro. Caro pra caramba. Sim. Então, quando você estiver no patamar de uma empresa, tipo assim, vamos falar 50% de uma Lynx, o seu preço já não vai ser meio salário, já vai ser outro salário, vai ser mais caro. Quando você tiver nível de Lynx, aí a manutenção do seu sistema vai ser mais caro. Mas aí você fala, o que que vai garantir que os caras vão pagar? O fato do seu sistema ser confiável. O fato dele saber que se amanhã ou depois você morrer, é uma empresa de mercado aberto aí, né, que se fala de ações livres, né, abertas, aonde que outras pessoas detêm o patrimônio da empresa e se você morrer, a empresa não vai acabar, a empresa vai continuar. Que ao contrário, de repente, se só você programar e você morrer, aquele cara que é seu cliente vai se ferrar. Tá entendendo? Entendi. Isso acontece? Acontece. Tá? Um colega meu, desenvolvedor de sistema, estava viajando, morreu ele, a mulher dele e os clientes dele ficou tudo a ver navios. Nossa. Isso acontece. Isso acontece. Morreu em acidente de veículo, É, a os gente nunca clientes, sabe o dia de amanhã, né? ficou tudo perdido, porque aí os bancos de dados, tudo, ferrou tudo, né? Não tinha mais a manutenção. Como é que você vai cobrar? Você vai cobrar do morto, pegar o contrato e levar lá no juizado para cobrar do morto? Como é que você faz Então, isso? não tem jeito, Acabou. né? Acabou. Então, tudo isso tem que se levar em conta. Uma grande empresa, tá? Por exemplo, você pega uma empresa tipo a Credicitos, né? A Credicitos vai informatizar uma área lá e precisa de ser um sistema que confiável, tá? Aí ele vai comprar de você o sistema. Aí a primeira coisa que os caras vão perguntar, além de você, tem mais alguém que dá suporte? Aí você enche o peito e fala assim, não, somente eu. Os caras não vão comprar de você. Por que eles não vão comprar de você? Eles cagam de medo de você morrer e deixar eles na mão. Já basta um World Trade Center da vida que estouraram uma bomba lá e ferrou com tudo, não é? Por que Verdade. criaram vários data center aí em nuvem para poder ter as informações? Se um lugar ferrar, tem informação no outro. Justamente por causa do World Trade Center. E a ideia do World Trade Center é a mesma coisa na nossa área. Se eu sou um programador individualista que estou sozinho, eu morro, o cara que depende de mim está lascado. Se eu tenho uma equipe multifuncional, onde tem Scrum Master, várias equipes trabalhando, está desenvolvendo, se eu vier bater as botas, a equipe dá conta de rasgar chão. Se é uma empresa livre, onde tem ações livres, que várias pessoas têm ação na empresa, né, que são donos da empresa, se eu venho a falecer, a empresa ainda continua com a saúde, vamos falar assim, a saúde vital dela boa, né? Ela continua ainda funcionando. Não é porque eu morri que a empresa vai deixar de existir. É igual o Steve Jobs, né? Steve Jobs morreu, aí Apple deixou de existir? Não, Não, né? não. Você acha que se o Bill Gates morrer, a Microsoft vai deixar de existir? Negativo. Então, são empresas o quê? Idôneas, que garantem, têm garantia
de futuro para os clientes deles. Imagina só, se você falasse, não, se o Bill Gates falecer, todos os sistemas operacionais que utilizam Microsoft e Windows estão lascados, não vai existir mais. Você vai confiar em utilizar o sistema operacional da Microsoft na sua empresa? Ah, se o Steve Jobs, não, se o Bill Gates morre, falei errado, né? Se o Bill Gates morre, Microsoft Windows lá vai parar, vai descontinuar. Você vai continuar usando o sistema operacional Microsoft? Não. Eu vou procurar um outro que, se o cara morrer, não descontinue, não pare de atualizar, não pare de ser utilizado no mercado. Tá entendendo? Entendi. Então, isso tudo aí envolve o quê? Envolve capital, envolve dinheiro, envolve a você saber passar isso para o seu cliente. Olha, meu sistema é caro, mas você pode confiar no meu sistema, que se eu bater as botas, você vai ter o suporte no meu sistema. A minha empresa vai te dar continuar te dando suporte. Entendeu? Professor, e no Tem que caso, saber tipo esse assim, push. seria possível vender para uma empresa de desenvolvimento o sistema também, ou eles não compram? Isso, sabe? Porque se você cair na bobeira de fazer aqui, vamos falar um projeto, e mostrar para a empresa, o cara vai ver seu projeto, ele vai trabalhar em cima Vai do seu copiar. projeto, não vai comprar seu sistema. Vai Sim, fazer igual o cara lá eu esqueci o nome do cara, Lindeberg, lá do Facebook, não é? sim, sim. Você viu a história dele lá, como é que é? Eu Ele vi. pegou, os caras chamou ele para ele fazer um projeto lá, os caras estavam querendo formar e queria formar, e ao mesmo tempo que queria formar lá na faculdade, queria que ele fizesse o projeto dos caras que ia formar, né? Em vez dos Sim. caras desenvolver o projeto, ia pagar para ele fazer, deu a ideia e ia pagar para ele, tá entendendo? Os caras falaram, ó, nós queremos fazer isso, isso e isso, estamos dando a ideia para você. Ele já estava trabalhando uma ideia muito similar. E aí os caras chamaram ele, ah, querem fazer isso. Aí ele pegou a ideia dos caras, melhorou a ideia dele, incrementou a ideia dele, e pegou o dinheiro dos caras, enrolou os caras, e no final das contas ele soltou o projeto dele aperfeiçoado. Não foi? Sim, sim. Então, se você chega numa grande empresa, e vocês estão trabalhando uma ideia, e você joga a sua ideia, ele vai falar, pô, a ideia do cara é boa, hein? Então, o que ele vai fazer? Vai pegar a ideia dele, vai melhorar a ideia dele, e vai te tapear, te enrolar, e no final das contas eles vão lançar o produto deles, e vai te chutar sua bunda, e dar um pontapé na sua bunda, e não vai pegar seu projeto. Infelizmente, não existe ética na nossa área, esses caras são traiçoeiros, tá? Ah, Neste mas não é ponto. só nessa área, não. Qualquer área, viu? Então, Sim, é complicado você confiar, é difícil você sim, sim. confiar, tá bom? Beleza, professor. Mais alguma pergunta? Não? Então, continuando, olha. Definição do produto owner, tá? O que vai ser o produto owner? Ele é normalmente o stakeholder, chave do projeto. Nós sabemos que o stakeholder é o que mesmo, hein, gente? Hã? Dá uma ajuda aí para mim. O que é o stakeholder? Os Olha lá, ó. interessados no projeto. Os Isso. Olha lá, clientes. stakeholders são todos os interessados no projeto, no software. Então, vamos botar lá, ó. Então, stakeholders é o que é o cara interessado, não é? O product owner é o quê? Olha lá, product owner é normalmente o stakeholder chave do projeto. Quem que é o stakeholder chave do projeto? Vamos supor que eu tenho uma empresa, o Jefferson é o desenvolvedor, tá? Lá na minha empresa tem todos os funcionários que são interessados no sistema, mas eu sou o dono da empresa. Eu sou o dono, eu que vou comprar, eu que vou bancar, tá? Então, quem que é o product owner? Hã? Dá um help aí para mim, galera. Me ajuda aí. Quem que é o product owner? Você. Eu, o chefe, o dono da empresa. Concorda? Eu que vou bancar? Professor, eu tô aqui, viu? Mas é que eu tô fazendo janta, então por isso Ah, que eu não, não tô beleza. respondendo. Manda Mas eu tô aí. aqui. Faz uma janta gostosa aí para nós. Manda ver. Então, o stakeholder, na realidade, tá? Somos todos. Mas o product owner é o dono da empresa, o dono do negócio, aquele que é realmente o chefão, aquele que está comprando o sistema, tá? Tanto é que ele está aí desenhado aí de como se fosse um super-homem, né? Como se fosse lá o cara mesmo, tá? O PO. Então, ele é o cara, tá? Então, a responsabilidade de manter o produto backlog priorizado por valor de negócio e, assim, conseguir garantir o maior ROI possível. Ou seja, ele que vai ali analisar se o sistema vai estar correspondendo ou não e assim em diante. Bacana? Bom,
Aí tem algumas definições do Product Owner. É especialista do negócio, representante de todos os stakeholders, estabelece e comunica a visão do produto, cria o release plano de release, no caso, de atualização, o product backlog iniciais, monitora o projeto contra suas metas de ROI, atualiza e prioriza continuamente o produto backlog, plano, para assegurar que as funcionalidades mais valiosas serão produzidas primeiro, responde e apoia o Scrum Team para sanar dúvidas sobre os requisitos, está disponível sempre que o Scrum Team necessita de informações de negócio, decide quando serão liberadas as versões oficiais do produto, pode ser entendido como um gerente do produto, assumindo parcelas das atividades habituais do gerente de projetos tradicionais. Então, tudo isso aí são atribuições ao nosso Product Owner. Bacana? Bom, gente, ó, quem é o PO, no caso aqui, o Product Owner? Normalmente é o usuário-chave do sistema de alguma empresa aí, no caso, na área, tá? Ou um usuário com sólidos conhecimentos e compreensão dos usuários, do mercado e dos concorrentes. Claro que irá variar se o software que está sendo desenvolvido é para o uso interno ou externo, mas o PO deve ser a pessoa que tem a visão e o conhecimento necessário do que deve ser construído. Tá bom? Então, tudo isso daqui, olha, são definições do nosso PO. Olha, o que o Product Owner, o PO, né? No caso, ele não faz. Olha, não é a pessoa que diz, temos 4 sprints restando. Quem fala isso daí, no caso, é o Scrum Master. Então, temos que fazer todo esse escopo nesses sprints restantes, né? Ele não é que vai fazer isso. Ao contrário, ele deve motivar o time criando uma meta clara e elevada. Ninguém melhor que o time Scrum, ou o Scrum Team, para definir o que é capaz de fazer dentro de um sprint, selecionando sempre o que está no topo do backlog, lá do produto backlog, que é priorizado pelo Product Owner. Galera, olha, isso que eu estou falando, tá? São coisas bem básicas da nossa área de Scrum. Só que ainda tem mais coisa, tá? Então, olha só, tem muita coisa para a gente ainda falar, olha, tá? E aí, o que vai acontecer? Olha, eu não vou ter tempo para falar tudo isso. Já é quase aí 10h30, né? Nosso tempo já está estourando. E aí eu queria trocar uma ideia com vocês antes. O que vai acontecer, ó? Eu queria que você fizesse um trabalho simples, em cima dessa ideia que eu estou passando aqui para vocês. Assim como eu fiz essa apresentação no PowerPoint, eu quero que vocês façam a apresentação de vocês. Cada um vai fazer a sua apresentação da parte do Scrum, como se você fosse dar uma aula. Então, a semana que vem, você vai usar o horário para poder fazer a apresentação. Você pode estar fazendo durante a semana, mas você vai usar o horário também para montar a sua apresentação. Terminou de fazer a sua apresentação, eu vou criar lá dentro do geral, tá? Para vocês, uma view assignments, para vocês postarem o trabalho de vocês. Bacana? Então, semana que vem eu vou estar lá no hospital com meu menininho, vai estar nascendo, tudo. Então, essa parte eu não vou poder ministrar aula para vocês. Amanhã, na aula de banco de dados, eu vou passar a aula de banco de dados e vou falar também o que vocês vão ter que fazer para a semana que vem. Bacana? Para vocês não ficarem sem tarefa semana que vem. E assim também com as outras turmas que eu vou ter no aula. Então, semana que vem, nós não vamos ter aula comigo, presencial. Vocês vão ter a tarefa, vocês vão acessar aqui o horário de vocês. Não deixem de acessar, porque vão estar mapeando aí se está sendo acessado ou não, né? E aí, postem os trabalhos de vocês, tudo direitinho. Vai estar como se estivesse fazendo os exercícios meus no horário. Bacana? Perguntas. Tem alguma pergunta, Tec? Pode falar. Já tem pergunta. Então, fala. É para fazer, então, uma aula sobre Scrum. A gente tem que dar uma aula sobre Scrum, é isso? Isso aí. Tá. Então, entendi o trabalho. Tranquilo? Consegue fazer? Professor. Não, tranquilo. Vai ter que explicar. Pode fazer, tipo assim, vai passando os slides, vai explicando cada slide, como funciona, essas coisas? Isso aí. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Legal seria nós fazermos isso em sala de aula, para a gente fazer algumas dinâmicas. Tem algumas dinâmicas legais que eu costumo fazer com o pessoal, mas infelizmente não dá para fazer em sala de aula.
Então, a gente vai tentar fazer por aqui e trabalhar com esses conceitos com vocês por aqui, tá? Legal seria na sala de aula, fazer umas brincadeiras, umas dinâmicas, vocês verem como que funciona. Mas a gente vai conseguir fazer por aqui também, tá conseguindo, ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Agora são 10h30, bem dizer. O que eu vou estar fazendo agora? Vou estar finalizando, tá bom? Depois eu crio a tarefa para vocês e aí semana que vem fica assim, vocês montam o exercício e postam para mim. Perfeito? Estou finalizando agora. Qualquer dúvida, depois vocês me chamem também, perguntem no Zap ou aqui também pelo canal, pode ficar à vontade de estar perguntando para mim. Pessoal, uma boa noite para vocês, um bom descanso aí para vocês, tudo de bom para vocês, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Ó, para quem chegou depois aqui, eu fui sábado lá no Rio de Janeiro, tive que ir lá buscar minha sogra para poder ficar com a minha esposa aqui agora nessa semana por causa da neném que vai vir, né? Então eu fui lá no Rio de Janeiro. Vou falar para vocês, tá? Tá mesmo o maior inferno o Rio de Janeiro. Tá tudo proibido lá, tá pior do que aqui no estado de São Paulo. A Dutra, a rodovia, você não vê quase nada de veículo, nem caminhão, nem ônibus, poucos carros. Eu desci a Serra das Araras, não tinha nenhum caminhão. Eu parei no meio da Serra das Araras e fiquei parado, porque é uma vista muito bonita, é muito alta, é uma serra muito linda. Não desceu nenhum caminhão. Lá desce caminhão colado no outro, é o maior perigo lá. A rodovia estava deserta, parecia filme de terror, tá? O negócio tá feio. Esse negócio tá feio. Então, pedem a Deus para que Deus abençoe para sair a cura desse negócio, para alguém inventar esse negócio. Se continuar desse jeito, gente, nós estamos lascados, nós vamos estar ferrados. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria parabenizar você, professor. Obrigado. Professor, parabéns pelo neném que vai vir. Ah, mas nessa neném eu vou voltar aqui no negócio aqui, vou postar foto para vocês. Vocês acham que eu não vou postar foto? Tá? Quero, professor. Brincar, Como ó, vai chamar, professor? Oi? Como vai chamar? Sarinha. Se brincar, ó, segunda-feira, se ela estiver nos meus braços, eu venho, ativo a câmera aqui e mostro ela para vocês. Se estiver no meu braço, minha esposa deixar. Se não deixar, eu mostro depois, mas eu vou mostrar para vocês aí. Tá bom? Obrigado, professor. Tá bom. Gente, tchau para vocês. Tchau. Amanhã, se Deus quiser, tá? E aí, boa noite, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. O senhor Boa também, noite, professor. tudo de Boa bom. noite, professor. Boa noite. Parabéns, viu, professor. Oh, muito obrigado, gente. Tchau, tchau para vocês. Até, tchau, tchau. Até.